E se eu te dissesse que o carro voador já existiu, voou de verdade e foi aprovado pelo governo americano, você nunca ouviu falar dele e isso não é acidente. Ele não ficou preso numa feira de invenções malucas. Ele decolou, cruzou o céu, pousou, guardou as asas e foi dirigindo até o mercado. Parece ficção, mas é real. E a pergunta que vai te perseguir até o fim é se ele funcionava. Porque você nunca colocou as mãos num? Em 1949, um engenheiro chamado Moulton Taylor tirou esse sonho do papel. Ele já tinha construído aeronaves e mísseis e sabia o que estava fazendo. Isso não era desenho de revista nem maquete de feira. Era um veículo real testado, voando de verdade sobre o céu americano. O motor de 143 cavalos era parecido com o de um carro esportivo compacto de hoje. Ele levava o veículo a quase 180 km por hora no ar, mais rápido que o limite de muitas rodovias. Décadas depois, a FAA deu a ele um selo raro no setor, a certificação de tipo. A história dele não é sobre uma máquina genial. São três coisas que definiram esse destino: a engenharia, a certificação e o mercado. E a última quase ninguém percebe até hoje. Décadas antes de Taylor, dezenas de inventores já sonhavam com a mesma ideia. Nos anos 1910, 1920 e 1930, engenheiros ao redor dos Estados Unidos tentaram juntar carro e avião numa única máquina e quase todos fracassaram. Protótipos que mal saíam do chão. Projetos que nunca passavam de rascunho, promessas que viravam manchete e depois viravam esquecimento. O conceito ficou conhecido como Hoaw Aircraft e carregava uma reputação quase amaldiçoada dentro da própria indústria aeronáutica. Cada tentativa fracassada reforçava a mesma conclusão entre engenheiros sérios: talvez isso simplesmente não fosse possível. Foi exatamente dentro dessa história de fracassos acumulados que um nome até então desconhecido decidiu tentar de novo, e você já sabe que ele não desistiu. Moulton Taylor não era um sonhador qualquer numa garagem qualquer. Ele já tinha trabalhado com aeronaves e mísseis nas décadas de 1930 e 1940, antes de se instalar numa oficina modesta no Alasca. Ali, cercado de rascunhos de engenharia espalhados pela bancada, ele apostou a própria carreira e as próprias economias num projeto que a indústria inteira considerava impraticável. Você entende por que isso importa? Gente séria estava dizendo que era impossível. 1949, o Aerocar Model E finalmente decola numa pista improvisada. Um motor de 143 cavalos empurrando aquela estrutura estranha para o ar. Você consegue imaginar a cena? Poeira subindo atrás das rodas, o motor roncando e um punhado de pessoas segurando a respiração. Não era um teste de bancada, nem uma simulação em papel, era o momento em que anos de trabalho ou davam certo, ou terminavam ali mesmo naquele campo gelado. E deu certo. O veículo subiu, se estabilizou e voou. Naquele instante, Taylor provou algo que dezenas de outros inventores tinham tentado provar e falhado: que carro e avião podiam, sim, ser a mesma máquina. Mas voar era só metade da promessa, a outra metade estava esperando na estrada. O mais impressionante não era o aerocar voar, era o que acontecia depois de pousar. Taylor estacionava, destacava as asas e o rabo. Prendia tudo atrás do carro como quem reboca um trailer de acampamento e simplesmente dirigia até o mercado. Sem guincho, sem hangar especializado, sem cerimônia. Para quem via aquilo pela primeira vez na rua, parecia mágica. Para Taylor, era só engenharia bem resolvida, a prova de que o futuro híbrido que ele imaginava já cabia na garagem de qualquer pessoa comum. A conversão de avião para carro levava entre 5 e 10 minutos mais ou menos o tempo que você gasta fazendo check-in de bagagem num aeroporto pequeno. Na estrada, o aerocar alcançava 60 milhas por hora, velocidade normal de qualquer rodovia secundária. No ar chegava a 110 milhas por hora, acima do que a maioria das estradas americanas permite. Pense nisso, o mesmo veículo, a mesma pessoa dirigindo. Dois mundos completamente diferentes, separados por menos tempo do que você leva para pedir um café. Não era conceito de feira. Era um objeto funcional, testado, repetido em voos e viagens reais, e isso deveria ter sido o suficiente para conquistar o mercado americano inteiro. Ao longo dos anos 1950 e 1960, Taylor não parou de refinar o projeto. Surgiu o Aerocar 3. Mais leve, mais confiável, fruto de testes incansáveis numa busca constante por investidores dispostos a apostar nele. Ele tinha a máquina certa, os números certos, até um caminho de aprovação à vista. Faltava só uma coisa e essa coisa ia decidir tudo. Em 1970, depois de mais de 2 décadas insistindo, a FAA finalmente concedeu ao Aerocar a certificação de tipo. Esse documento atesta que a máquina é segura o suficiente para voar de verdade, não só para impressionar numa demonstração. Poucos veículos parecidos com ele jamais chegaram perto disso. Imagina o peso desse momento para Taylor, mais de 20 anos de testes, ajustes, quedas de investidores e recomeços, tudo culminando numa assinatura em papel timbrado. Não era mais um sonho de oficina no Alasca.
Era oficialmente uma aeronave reconhecida pelo governo americano, pronta para sair de qualquer garagem e decolar de qualquer pista pequena do país. Você sentiria que finalmente o mundo tinha alcançado a visão dele. Naquele momento, o aerocar deixou de ser curiosidade de revista de ciência. Virou, no papel e na prática, uma aeronave legalmente reconhecida pronta para ser vendida. Fabricada e usada por qualquer pessoa com as duas licenças certas. A engenharia estava resolvida. A burocracia estava resolvida. Faltava só o mercado dizer sim. Os poucos donos originais dos aerocars viravam celebridades acidentais só de parar num posto de gasolina. Gente cercava o carro, apontava, perguntava se aquilo realmente voava. Tirava fotos como se estivesse diante de algo saído de outro mundo estacionado na esquina. E cada parada virava prova viva de que a tecnologia funcionava, de que aquele futuro não era promessa de feira, era realidade rodando na rua. A porta parecia estar se abrindo de verdade. Engenharia comprovada, certificação garantida, público fascinado a cada esquina. Do outro lado dessa porta, esperando uma resposta, estava uma das maiores montadoras do planeta, Ford. E o que aconteceu a seguir ia definir se o carro voador vivia no futuro ou morria numa garagem esquecida. Você imagina um momento, dentro daquele escritório, Mort Taylor apertava a mão de executivos da Ford. Ternos escuros, café esfriando na mesa e o aerocar estacionado lá fora, brilhando pela janela como prova viva de que funcionava. A Ford queria produzir em massa a maior montadora do planeta, disposta a colocar seu nome num carro que virava avião. Só existia uma condição: 500 pedidos confirmados antes de a linha de montagem sequer ligar as máquinas. Para você, isso pode parecer pouco perto do tamanho da empresa. Mas para Taylor, depois de décadas construindo protótipos artesanais sozinho, era a distância exata entre um sonho de garagem e um produto na casa de qualquer família americana. A esperança, pela primeira vez, tinha um número. Os pedidos começaram a chegar. 10, 100. Você consegue sentir a tensão de contar cartas de intenção numa mesa de escritório, sabendo que cada uma aproxima o sonho da realidade. O número foi subindo. Subindo, chegou perto o suficiente para imaginar a linha de montagem ligada. Era como encher um estádio universitário pequeno antes de a banda sequer subir ao palco, quase lotado, torcida já vibrando. Faltava pouco, faltava muito pouco. Em 1973, o mundo virou de cabeça para baixo. Você já viu fotos daquelas filas gigantes em postos de gasolina? Motoristas esperando horas só para encher o tanque? Foi exatamente isso que aconteceu. A crise do petróleo estourou e o preço do combustível disparou da noite para o dia. De repente, qualquer veículo que consumisse mais gasolina virou um luxo caro demais para justificar. E o aerocar, com motor de avião rodando também na estrada, consumia muito mais do que um carro comum. O interesse, que vinha crescendo mês após mês, começou a esfriar junto com a economia. Investidores recuaram, compradores hesitaram. A mesma crise que mudou a forma como o mundo dirigia também decidiu, sem avisar ninguém, o destino do carro voador. Tinha ainda outro peso escondido nesse sonho. Para voar e dirigir o aerocar, você precisava manter duas licenças ao mesmo tempo: carteira de motorista e brevet de piloto. Válidos, atualizados, os dois. Imagina precisar de 2 diplomas diferentes só para ir trabalhar todos os dias. Pouca gente tinha tempo, dinheiro ou paciência para isso. O sonho ficava cada vez mais restrito a um punhado de entusiastas apaixonados. A produção parou depois de apenas 6 unidades montadas, cada uma feita quase à mão, ajustada peça por peça numa oficina que nunca virou fábrica de verdade. Você entra ali e não encontra uma linha de montagem zumbindo. Encontra silêncio, ferramentas largadas, um aerocar pela metade esperando por um comprador que nunca apareceu em número suficiente. Taylor tinha construído o avião que virava carro. Tinha certificação da FAA, tinha centenas de horas de voo comprovadas, tinha a prova física de que o conceito funcionava. O que faltava não estava embaixo do capô. Faltava gente disposta a pagar, faltava fábrica pronta para escalar, faltava confiança suficiente do mercado para transformar 6 unidades em 600. Aqui está a resposta para a pergunta que abriu esse vídeo inteiro. O carro voador nunca decolou como negócio porque a engenharia nunca foi o problema. Ele voou de verdade, centenas de horas registradas. Foi aprovado pela FAA oficialmente em papel. Convertia de carro para avião em poucos minutos, tempo de tomar um café rápido. Ninguém queria pagar o preço de um avião e de um carro ao mesmo tempo. Também não queria aprender a pilotar os dois, nem enfrentar 2 burocracias diferentes só para ir ao trabalho. Você pode ter a melhor máquina já criada, se o modelo de negócio não fecha, ela não sai da garagem. A lição fica clara quando você olha para o rosto de Taylor décadas depois, parado ao lado do aerocar estacionado, quieto. A melhor engenharia do mundo não vale nada sozinha. Não importa se ela voa, se funciona, se impressiona. Se ninguém consegue pagar por ela, fabricá-la em escala ou confiar nela, ela vira só isso, uma prova cara de conceito guardada numa garagem, esperando por um mercado que nunca chegou.
hoje. Os poucos aerocars que sobraram vivem atrás de vidro em museus de aviação, protegidos como relíquias de um futuro que quase existiu. Você sabia que um deles foi vendido em leilão por mais de $1 milhão? É o valor de várias casas de médio padrão nos Estados Unidos, pago por uma máquina que, décadas atrás, custava perto do preço de um carro de luxo. Colecionadores disputam a chance de guardar essa história na própria garagem. Visitantes param, tiram fotos, admiram as asas dobradas. O aerocar virou símbolo antes de virar produto e talvez seja exatamente essa a ironia mais dolorosa de toda essa história. Décadas depois, startups bilionárias com drones elétricos e inteligência artificial prometem reinventar o mesmo sonho de Taylor. Você já viu os vídeos de Iftol sobrevoando cidades em simulações perfeitas, prometendo te tirar do trânsito em 5 anos? Muitas dessas empresas levantaram bilhões em investimento, contrataram engenheiros brilhantes, resolveram problemas técnicos impressionantes e continuam esbarrando exatamente no mesmo muro que Taylor encontrou nos anos 50. O céu é livre, mas o bolso do consumidor não é. Regulamentação, custo de produção em escala, confiança do público, nada disso mudou tanto quanto a tecnologia. Algumas dessas startups já fecharam as portas. Outras estão prestes a repetir com bateria elétrica o mesmo erro que Taylor cometeu com hélice e gasolina. Essa é a verdade que ninguém gosta de admitir. Inovação sem modelo de negócio é só um protótipo caro guardado numa garagem. Taylor provou, com números e horas de voo, que o futuro híbrido era tecnicamente possível. O que ele nunca conseguiu provar foi que alguém, em escala suficiente, pagaria por esse futuro. Você pode construir a máquina perfeita, se o mercado não aparece junto, ela vira monumento, não produto. Essa é só a primeira história de uma engenharia genial que o mercado matou antes de dar certo. Se você quer entender por que as melhores ideias do mundo morrem esquecidas numa prateleira em vez de mudar sua vida, inscreva-se, a próxima história já está esperando por você.